Espírito Santo, simplesmente abra o teu coração e deixe o fluir do Espírito visitar a sua vida, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que se alimenta desse pão vivo, então viverá eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento, este culto nas tuas mãos, para a celebração à tua Santíssima Trindade, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós nos preparamos agora para sua visitação, que o Senhor visite a cada um dos seus filhos em todas as suas necessidades, santificando o corpo, a alma e o espírito, e nada, absolutamente nada, saia fora do teu propósito. Receba as bênçãos do Senhor nessa noite e deixe que o Espírito fale ao seu coração. Amém? Louvamos a Deus. Todas
mesmo seu Filho unigênito por amor de cada um de nós. Essa é a graça merecida do Senhor. Podemos tomar nossos assentos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém. Mais um domingo, estamos na oportunidade de podermos engrandecer a Deus, louvarmos a Deus e, acima de tudo, recebermos as maravilhas de Deus que vêm do alto dos céus sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Aqueles que estão nos assistindo também, nos prestigiando através da live, queridos, um beijo no coração de todos. Que o Espírito Santo nesta noite venha falar no mais íntimo e profundo do teu coração. Que você saia daqui transbordante. Prepare os cintos nesta noite, segure os cintos aí para a gente voar até os céus. Vamos pedir para o Senhor nos levar na presença dEle, ou Ele baixar aqui nessa terra com a sua presença. O importante é ter a presença do Senhor, pois onde tem a presença do Senhor, tem a cura, tem a paz, tem todas as necessidades supridas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, antes de começarmos, eu queria chamar aqui à frente o irmão Wilson, por gentileza. Nós tivemos um batismo e nós vamos entregar os certificados hoje do batismo nas águas. Pode vir, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. O irmão Mateus também, à nossa esquerda aqui. Glória a Deus. O pastor Eloy vai estar entregando os certificados. Amém. Mateus, eu já sou baixinho, né? Pequenininho aqui. Glória a Deus. Queridos, para honra e glória do nosso Senhor, né? Nós sabemos que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um momento da vida do homem que o Senhor nos chama, porque cada um de nós temos uma edital. Entre o nascer e o morrer está nas mãos de Deus. Deus ele dá a vida e Deus ele tira a vida. Tem um ditado popular que diz assim: é 8 ou 80, mas é mentira, porque entre o 8 e o 80 existe um caminho a ser percorrido que só quem vive sabe aquilo que já foi vivido. Por isso, o único que conhece o som dos nossos corações é o Espírito Santo do Senhor. Mateus desceu as águas do batismo com 19 anos, agora no sábado. Irson desceu as águas do batismo com 62 anos, agora no sábado. Pastor André, quando eu tinha 17 anos de idade, eu desci as águas do batismo. Lá no Hospital HU, um senhor de 84 anos não desceu as águas do batismo, mas recebeu a Jesus, como ele estava no leito, enfermo, foi curado, aceitou a Jesus e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aspersão. Então, com 84 anos, ele chegou. Porque existe um momento de despertar de Deus na nossa vida. Por que eu nasci? Por que eu vivo? Para onde eu vou? E quando a gente percebe que a vida não é só trabalhar, a vida não é só ter problemas. Porque você já percebeu que o homem nenhum consegue resolver problemas? Por isso que Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Culto passado de quinta-feira, nós tivemos aqui um testemunho da mãe do irmão Wilson. Ela está com que idade? 85 anos. Ela estava fazendo quimioterapia, ela veio com essa parte ali, com a radioterapia, com essa parte toda queimada, peitoral.
E para a honra e glória do Senhor, Deus curou, tirou o câncer dela, ela fez o último exame daquilo que você tem que fazer para ver se foi realmente sarado, e mais uma vida foi curada, para a honra e glória do Senhor. Então eu quero desafiar você a acreditar que existe um Deus verdadeiro, que ainda com algo médico desenganando a pessoa, que Deus, Ele é a ressurreição da vida. É um Deus que Ele nunca mudou e continua sendo o mesmo. Ainda que o mundo continue indo de mal a pior, Deus, Ele é imutável. Ele continua perdoando, Ele continua amando, Ele continua trabalhando em nós. Pastor Edan, eu gostaria que a irmã entregasse os certificados a eles, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aí são os certificados. Essa é a data verdadeira do nascimento da pessoa, né? É quando ela nasce de novo, toma uma atitude, porque a vida ela é assim, a vida ela é feita de atitudes. Quando nós tomamos atitude, a fé, né, é uma atitude. Se você ter a fé, mas não aplicar a fé, você não vai viver pela fé. Se você tiver amor, mas não aplicar o amor, você não vai viver no amor. E agora, eles tiveram a atitude de declarar publicamente ao mundo que eles só servem a um único Deus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E as palmas do nosso Senhor. Louvado seja Deus, né? Como Deus, Ele é realmente maravilhoso. Aleluia. Eu agradeço as orações também dos irmãos. Nós temos um relógio, irmãos, de oração de 24 horas. Se você quiser participar, são 30 minutos cada um orando durante 24 horas. E nós entramos num jejum também de 21 dias e muitos milagres têm acontecido. Agradeço as orações também em favor do meu pai, que já está em casa, saiu do hospital, já está se restabelecendo, para a honra e glória do Senhor também. Como diz a palavra, muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra, é uma carta do apóstolo Paulo ao livro de Romanos, no capítulo de número 4. As cartas de Paulo, praticamente quase todas foram escritas em meio a tribulações, em meio às dificuldades, em meio às tempestades da vida. E você já parou para pensar que quando nós passamos pelos vales, pelas dificuldades da vida mesmo, nós paramos para refletir na essência, e muitas vezes ou nós buscamos de fato a Deus, ou nós retrocedemos, nós achamos que o fardo é maior daquele que nós podemos carregar. E o fato é aquilo que o pastor estava dizendo agora há pouco: o homem ele não foi nascido para resolver o problema. O homem ele nasceu para adorar a Deus. O homem ele nasceu para ter domínio sobre toda a terra, sobre os animais dessa terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar. Então, o homem nasceu para dominar e não ser dominado. Por quê? Porque ele foi criado conforme a imagem, segundo a semelhança do Senhor. Romanos capítulo 4, o verso 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já de 100 anos e a idade avançada de Sara,
não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir tudo o que prometera. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre aquilo que é de extrema importância para a nossa vida. Por que de extrema importância? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querendo ou não querendo, nesse nosso corpo corruptível, na nossa humanidade, talvez nós desagrademos a Deus todos os dias, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos olhares. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já que nós somos falhos, pecadores, errantes pelo caminho, estamos sendo aperfeiçoados por Deus, então é muito justo nós buscarmos a fé para agradarmos a Deus, porque é pela fé que nós vivemos, não por vista e nem por sentimentos. Às vezes não está tudo bem com você e de repente você vai, adormece, mas acorda ruim, um sentimento ruim, um pressentimento de que algo ruim vai acontecer, um mal-estar. Mas por que? Se no outro dia estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, por quê? Porque é um sentimento, e o sentimento muda. Tem sentimentos que a gente fala assim, não, mas aquilo que a pessoa fez para mim, eu não vou perdoar, mas passa o seu tempo, muda. Eu perdoei. Mas aquela pessoa não vai mudar nunca. De repente ela mudou mais rápido do que você imagina. Ou de repente Deus permitiu que ela não mudasse para que você mudasse primeiro. Mas tudo isso é pela fé. E é pela fé que todos os profetas conquistaram os impossíveis de Deus. É pela fé que Jesus alcançou a cruz do Calvário. Foi pela fé que os apóstolos levaram a palavra de Deus nos quatro cantos deste mundo. É pela fé que nós cremos na salvação através de Jesus Cristo, pela graça imerecida. É pela fé que o Senhor cura aqueles que desejam ser curados. É pela fé que o Senhor abre portas onde não existem portas. Por isso, queridos, eu gostaria de falar nesta noite sobre a sua fé. Ela é única. Eu demorei muitos anos para entender sobre isso, porque na condição de pastor, a gente sempre olha alguém, sempre um dia chegando e diz assim: pastor, ora por mim, porque a tua fé é maior que a minha. Só Deus sabe se a minha fé é maior que a sua. Só Deus sabe que se eu, estando no teu lugar e passando o que você está passando, eu suportaria passar o que você passa. E só você estando no meu lugar também, para passar o que eu passo, você saberia se você iria suportar ou não. Por quê? Porque nós somos únicos em todo este mundo. Então, existe a fé de Abraão, existe a fé do cego de Jericó, existiu a fé daquele homem que há 38 anos estava no poço lá de Bethesda. Mas existe a minha fé, e existe a sua fé. Por isso que Deus deu uma porção de fé. Qual é a porção de fé capaz de mudar tudo? Do tamanho de um grão
de mostarda. Então, uma fé pequena pode, do mesmo tanto que a fé de Abraão pode. Você acredita nisso? O homem mais milionário deste mundo e o homem mais pobre deste mundo podem tudo naquele que fortalece e nos fortalece. Ambos são amados por Deus. Ambos, se exercitarem na fé, serão abençoados. Agora, a maior bênção de Deus, a maior riqueza de Deus, não é nem ouro e nem prata. É literalmente as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Você tem a necessidade de que um filho saia das drogas. Tem pessoas que têm necessidade de um casamento restaurado. Tem pessoas que têm necessidade de uma família restaurada. Tem pessoas que têm necessidade de sair dos vícios. Tem pessoas que têm necessidade de ter uma vida completamente mudada. Por isso, queridos, se você quer agradar a Deus, exerce em você essa necessidade de buscar a fé. Porque a fé, ela só tem uma única maneira de encontrar. Como Jesus, Ele é o único caminho que nos leva a Deus, a fé também só tem um único caminho para adquiri-la. Os testemunhos servem para edificar a fé. Mas, enquanto você não tiver a fé e não viver pela fé, não vai adiantar testemunhos neste mundo que vai fazer com que você mude a sua vida. Nem Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, aquele que foi o único em carne que não cometeu pecado, muitos não o quiseram. E muitos não aceitam até hoje. Mas Ele, por amor, Ele é insistente. Por amor, Ele bate a nossa porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir. Por que ouvir? Porque a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, queridos, algo totalmente diferente mexe dentro de nós. O que faz um jovem de 19 anos, um senhor de 62 anos, descer as águas do batismo? Você acha que um homem falando para o outro: olha, você tem que descer as águas do batismo, seria tão simples assim? Será que um pai falando para o filho: filho, ó, você tem que fazer assim, 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 assim? Eu tenho certeza que todos que são pais aqui falam o que é correto para os filhos, mas nem sempre os filhos aceitam. Mas o que o Espírito Santo faz em nós, ninguém, nenhum ser humano pode fazer, porque ele tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele tem o poder de fazer o homem mais incrédulo dessa terra dobrar os seus joelhos e chorar como criança diante dele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E na leitura que nós fizemos da fé, no verso 21, a convicção que Abraão tinha era o seguinte: estando plenamente, é 100%, é carga total, é bateria cheia, convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Um dos nossos problemas, irmãos, é que nós não sabemos lidar com o tempo. Nós acreditamos em Deus, temos a fé, mas, por exemplo, se hoje o Senhor trazer uma palavra para você, rema, uma palavra profética na tua vida, você creia. Se Ele falar o dia, aleluia, louvado seja Deus. Mas se Ele não falar o dia, amém, aleluia, louvado seja Deus. Para Abraão, Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra,
da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Não falou quanto tempo ele ia, não mostrou a terra, não falou nem o dia nem a hora, mas Abraão, pela fé, obedeceu ao Senhor. Alguns outros na história, já no ano novo, quando Jesus estava curando, ele dizia: levanta e anda, porque a tua fé te salvou. Então o coxo levantava imediatamente. Não era depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de um ano. Mas o importante é que tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. E o tempo dele é perfeito. Por que é perfeito? Porque não existe imperfeição em Deus. O tempo de Deus chama Kairos, que é presente, passado, presente e futuro. É um tempo só. Ele controla todas as coisas. E no tempo determinado de Deus, acontece tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu sou um homem, já passei dos 50. Com 14 anos de idade, eu fui chamado à frente. Eu estava num grupo de jovens, e o Espírito Santo falou que Ele iria me levantar como homem de Deus nessa terra. Ele iria me usar. E aquele dia eu chorei muito, eu me lembro, eu nunca esqueço daquele dia. Mas depois daquele dia eu fiz tanta coisa errada, como qualquer adolescente, como qualquer outro jovem. Fiz tanta besteira na minha vida, que eu pensava assim: mas como que aquele dia Deus falou para mim que ia me usar? Usar esse homem que está fazendo todas essas coisas de errado? Mas no tempo determinado, aconteceu. No tempo determinado por Deus, as coisas acontecem. Por quê? Porque Ele tem poder até de tirar da existência o que existe, e tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que Ele diz assim sempre: pede o que queres que eu te faça. Qual é o teu desejo do coração? Porque pela fé nós conseguimos 2 situações do Senhor. A primeira, o apóstolo Paulo diz que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Todas são todas. Agora, o que é necessidade e o que é vaidade? Você tem que ser suficientemente sábio para discernir o que é tua necessidade e o que é vaidade. Necessidade, pela fé, não vai faltar nada para você, desde A a Z, desde 1 ao infinito. Só que Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de amor que faz o que muitas vezes nós, pecadores, fazemos com os filhos. Um pai que se alegra a dar presente no filho, a formar um filho numa universidade, a dar um carro para um filho, né? Salmo 37:4, o salmista diz assim: que Deus atende, Deus realiza os desejos do nosso coração. Uau! Então, nas suas orações e pela fé, tem coisas que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Mas a maioria dos teus pedidos, o Senhor vai te surpreender. Por quê, pastor? Porque Deus, quando nós entramos na sua presença pela fé, Ele sempre tem infinitamente mais daquilo que nós sentimos ou daquilo que nós pensamos. Então, cuidado até mesmo dos desejos do teu coração. Se você deseja um fusquinha, um carrinho restaurado, bonitinho, e Deus tem uma Ferrari para você, cuidado com os seus desejos do coração. Mas eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto. Então toma um fusquinha restauradinho. O povo de Israel
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí Deus deu um rei para eles, o rei Saul, um homem bonito, alto, de olhos azuis, que olhando no meio da multidão ele se sobressaía sobre todo o povo. Mas foi um fracasso total, porque eles trocaram a Deus por um homem que eles podiam apalpar, podiam abraçar. Então, eu estou dizendo isso hoje, direcionado pelo Espírito Santo, para que você entenda a fé, mas a tua fé. Porque a fé dos outros, sempre para você vai ser loucura. Você vai falar assim: esse pastor é louco. Mas todo mundo que tem fé, Deus usa as pessoas de fé, os homens de fé, as mulheres da fé, com coisas loucas para confundir os sábios, e usa as coisas fracas para confundir os fortes. Deus usou Davi, um jovenzinho de 17 anos, para derrubar Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, enquanto todo o povo tinha medo daquele homem. Mas a fé de Davi foi uma fé diferente. A fé de Davi foi uma fé que ele nem queria mostrar para as pessoas, ele queria. Porque vocês acreditam que, por incrível que pareça, existem algumas pessoas que querem mostrar a fé. Não, vocês vão ver que Deus vai curar. É pura vaidade, mas querem mostrar a fé. Mas se a pessoa tiver fé em Deus, de coração, ainda que seja na vaidade, Deus vai cumprir, vai realizar. Hoje eu entendo, irmãos, porque que muitas pessoas chegam em alguns lugares que eles entregam um carro, entregam a casa, e são iludidos, e dão tudo que tem, aí depois Deus vai lá e acolhe eles, e eles vão lá e testemunham: olha, eu tenho um carro, e hoje eu tenho um carro zero. Eu pagava aluguel e hoje eu tenho uma casa própria. Sabe por quê? Porque não foi a fé daquele que pediu para ele, foi a fé dele, é a nossa fé. É só Deus que conhece o nosso coração. Então, ainda que o homem te engane, Deus não te engana. Você consegue compreender que amor é esse? Se ainda você estiver diante de um falso profeta, Deus não te engana, porque Ele é Deus pleno na tua vida, e por isso que você tem que colocar tua fé em prática, porque é pela fé que nós vivemos, irmãos, não pelo que nós achamos, não pelo que nós pensamos. A fé de Abraão, ela era independente da incircuncisão. Se vocês pegarem o Novo Testamento, vocês vão ver ali, observar, que entre os próprios apóstolos existia uma discussão de teologia entre eles, que uns acreditavam ainda no evangelho da circuncisão, o outro da incircuncisão, né? Mas Abraão, a fé dele era independente da incircuncisão. E mesmo que na época de Abraão, os judeus eles eram circuncidados para que eles tivessem um sinal que eles eram de fato parte de Deus. Mas olha como que é uma fé verdadeira e como é uma fé real. Romanos capítulo 4, verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circundado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, era a marca, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Olha que maravilha. Então a fé de Abraão não dependia disso ou
daquilo. Meus irmãos, às vezes a gente quer ver um sinal, não é? Se Deus fazer tal coisa para mim, então Deus já fez, Deus está fazendo. Você está respirando? Você consegue tomar um copo d'água gostoso? Vocês sabiam que dentro de um hospital tem gente que não pode tomar nem água? Você tem que embebecer um algodãozinho com água, que a boca ela fica colando e a pessoa morrendo de sede ali e não pode tomar uma água. Você agradeceu a Deus hoje pelo copo d'água que você pode tomar com aquele calor, quando está aquele dia abafado? E quando está aquele frio e você toma aquela sopinha, aquele chazinho quente com pipoca, né? Ou aqueles, os mais exagerados, aqueles x-tudo, né? Com bacon, queijo, com isso, com aquilo. Você já imaginou que bênção é isso? Nós podemos dormir e acordar, né? Essa semana foi tão corrida, nosso pastor, tanto eventos, tantas coisas, que hoje, quando eu acordei, eu fiz igual o Garfield, né? O gatinho, né? Eu brinco sempre com a igreja, o gatinho preguiçoso, né? Ele acorda de manhã e fala: hora de dormir de novo. Olha que pensa. Eu fiz exatamente isso. Hoje eu acordei, tomei um cafezinho. Minha esposa tinha deixado um café lá. Ó, dormi de novo. Acordei 10 e pouco da manhã. Oh, glória a Deus. Estava cansado, o corpo estava cansado, mas descansou. Pronto, louvado seja Deus, né? Então, a fé, irmãos, ela tem obras. E sabe qual é a maior obra da fé? Não é caridade, não é nada disso. É o agradecimento a Deus. Porque um coração grato reconhece que você está vivo e o que você tem não foi pelo teu mérito, não foi pela tua faculdade, pelo teu diploma. Quantas pessoas já foram soterradas, quantas pessoas já passaram por catástrofes e já não estão mais no meio de nós, e nós estamos aqui. Então nós temos que ser gratos a Deus. Ah, pastor, mas a minha vida foi cheia de problemas. Mas a tua vida é a menor parte da tua existência, porque a tua existência é eterna. E se a tua vida até aqui teve problemas, glorifique a Deus, porque até aqui Deus fez com que você vencesse todos esses problemas, porque senão você não estaria aqui. 1000 caíram a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não fosses atingido. A fé de Abraão era independente de obras, porque tem religiosos que acham que por fazer obras boas eles serão salvos, mas a grande verdade é que por mais que você faça obras boas, a salvação ela independe das suas obras. Já está aqui na palavra. Então as obras boas, o que elas são? Nada mais do que resultados da tua fé. Romanos capítulo 4, verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então o que ele está dizendo aqui? Que o salário ele é incompatível com a graça de Deus. Incompatível. Aqui na terra nós trabalhamos, então você mereceu o teu salário por conta do teu trabalho. Aqui na terra, o exercício, a obra da expiação que Deus fez, não foi por merecimento. Ninguém mereceu, ninguém merece, e ninguém merecerá, até que Jesus volte. Mas Ele fez sem nós merecermos. E é por isso que
isso já é motivo de toda alegria. É de você ver uma pessoa condenada à morte, já condenada pelos seus pecados, mas de repente ele tem uma nova oportunidade, uma segunda chance para viver e viver com o Senhor de um modo diferente. Pela fé. Pela fé, a mãe do Wilson, com 85 anos, foi curada do câncer. Pela fé, nessa noite, você pode receber a cura do que for. Pela fé, você pode receber a transformação. Pela fé, não há impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Agora, essa fé, ela é direcionada para quem tem fé genuína em Deus. Deus te direciona como uma flecha que atinge o alvo. Então, por isso que Abraão, ele sabia para onde ir. Ele não sabia onde era a terra, mas sabia para onde ir. Pastor, isso é esquisito, né? Isso é a fé. É bem isso. Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai, para o céu. O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você já viu o reino de Deus? As ruas são de ouros. Tem pedras preciosas, os muros de jaspe, mares de cristais, pedras que nós nunca vimos. Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, nós cremos. Isso não é loucura. Só que quando você lê a Bíblia diz assim: o homem mais triste do mundo é aquele que acha que a vida só se limita aqui, é nascer e morrer e nada mais. Este é o homem mais triste, o homem mais perdido do mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, de uma frase que eu ouvi do pastor Julinho, falecido há muitos anos. Um dia nós estávamos conversando, filosofando sobre diversos assuntos da Bíblia, da teologia. Aí ele estava me contando que um dia uma pessoa chegou para ele e falou assim: você quer saber de uma coisa, pastor? Eu desacredito, Deus não existe. É tanta maldade no mundo, tanta coisa errada, tanta coisa, tanta tristeza, tanta depressão, que eu não acredito que Deus existe. Aí qual foi a resposta desse pastor para essa pessoa? Ele falou: olha, todo mundo tem o seu livre-arbítrio e você decide o que você quer. Mas eu te falo, a minha resposta para a sua pergunta é o seguinte: se Deus não existe, eu já estou no lucro, porque eu era cego, perdido, pecador, tinha uma vida podre, e hoje a minha vida é diferente. Eu passava necessidade, minha mulher fazendo faxina na casa das pessoas, e hoje eu sou um grande empresário. Tenho prédios e prédios construídos lá em Rolante. Viu, Mané? Foi essa a resposta desse homem, eu nunca esqueci. Se Deus não existe, eu já estou no lucro. Eu era bêbado, eu era alcoólatra, não sou mais. Uau! Então Deus existe. Deus existe, gente. E os milagres estão aí na nossa frente. As coisas estão acontecendo. Então, não perca mais tempo. Busque aquilo que você ainda não buscou. Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, mas o que mais falta fazer? Exatamente aquilo que você nunca fez. Exatamente aquilo que você nunca fez. Sabe qual foi o meu voo 100% para a obra de Deus? Porque eu achei que eu ia ser empresário a minha vida inteira e ia ser pastor. Sempre minha cabeça já tinha, o programinha já estava fechado. Bom, eu sou empresário, trabalho, ajudo a igreja, ajudo, é melhor dar do que receber, pastorei, está tudo certo. Mas o dia que eu exercitei a minha fé e falei: Senhor, se o Senhor curar essa pessoa do câncer desenganada, eu vou 100% para a tua obra.
depois eu lembrei que já há 20 e poucos anos atrás, em todo lugar que eu passava, as orações que a gente fazia, Deus já fazia os milagres. Aí quando Deus curou essa pessoa, aí eu fiz uma visita para ele, e ele disse assim: olha, estou curado, só que ainda falta 2 anos para mim ter certeza absoluta. Eu falei: mas por que 2 anos? Aí ele disse assim: porque eu tenho que fazer uns exames periódicos, que o médico tem que ver se essa maldita doença, eu lembro da palavra que ele falou, dessa maldita doença não enraizar de novo. Aí, sabe por que esses 2 anos? Porque dentro desses 2 anos, Deus curou 2 pessoas aqui dentro do nosso ministério, que hoje não estão. A irmã Márcia, por conta do aniversário do seu esposo, abriu a barriga dela, levou mais de 50 pontos. Ela já tinha despedido da igreja, despedido da família. E o irmão Rural, que hoje estava na praia com a esposa, tirando umas férias, desfrutando. O médico, eu fui no médico com ele. O médico olhou para mim e falou assim: você não vai mais poder cantar. Sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém pode calar o verdadeiro adorador. Uau! Você consegue entender como é forte isso? Então, por que os 2 anos? Por quê? Aí agora, irmãos, agora é de basear. Porque agora, depois que você mergulha na fé, aonde você passa, você aplica a fé. Por que não? Porque se você, olha a lógica, se você sabe que Deus cura, que Deus salva, que Deus ressuscita, que Deus pode tudo, e se você é canal dele, aonde você estiver, por que não usar a fé? Por que perder a oportunidade de usar a fé? Eu estava no hospital com meu pai. Meu pai era para ser liberado um dia antes. Teve um erro no hospital. Aí ele falou: Sr. João, o senhor vai ter que ficar mais um dia aqui para voltar para casa. E ficar em hospital não é fácil. E ele ficava irritado, estava nervoso. E mais um dia no hospital. Tá bom, fazer o quê? Aí no outro dia no hospital era para ele ser liberado antes do almoço. Chegou o pessoal lá, as enfermeiras, falaram: o senhor vai querer almoço? Ele falou: não vou querer não, porque eu já vou ser liberado. Não foi liberado. Foi liberado às 7h30 da noite. Sabe o que aconteceu? O motivo que aconteceu? Ele quase se acabou de nervoso, de angústia, porque não voltava para casa. Porque 7 horas da noite, quando ele estava no limite, ele não aguentava mais. Até o médico atrasou. O hospital evangélico teve que sair, mandar um funcionário comprar um remédio na farmácia da frente para trazer para ele, porque o hospital não tinha o antibiótico. 7 horas da noite ele sai do quarto, nervoso para andar, fala: bom, vou ter que posar aqui no segundo dia. Aí uma senhora sai do outro quarto e fala: senhor, é o senhor mesmo, o cara faz oração para o meu filho. Ele sofreu um acidente de moto e o médico falou que ele vai ficar paraplégico. Aí ele começou a tremer, começou a chorar e falou: peraí, ele voltou no outro quarto chorando e falou: filho, tem uma missão para você aqui. E ele todo embargado, chorando, falou: o que é? O que aconteceu com você? Não, vem aqui. Aí eu fui no quarto, nós estávamos com óleo ungido. Aí nós oramos e ungimos aquela pessoa daquele quarto. Deus segurou até aquele momento, porque aquela pessoa precisava ser ungida naquele momento. E eu declaro e profetizo que nós teremos esse testemunho desse motociclista curado, andando. Ele estará aqui nessa igreja, dando testemunho dele, para a honra e glória do Senhor. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira, irmãos. Ele não brinca com as pessoas. Porque coisas são coisas, pessoas são pessoas. E uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E os apóstolos entenderam isso. Por isso que os apóstolos estavam diante do templo e veio um mendigo pedindo as moedas, pedindo miudezas.
eles disseram: eu não tenho nem ouro nem prata, mas tudo que nós temos, nós te damos. Levanta. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está pensando que com dinheiro, às vezes aquela tua conta paga, aquela tua dívida saldada, você viveria mais tranquilo e tal. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aqui hoje, sentado, ouvindo essa palavra, agradeça a Deus, porque o Senhor conduziu o vento, soprou sobre o vento, para que o mal não te alcançasse. A fé de Abraão, ela tinha um endereço. Porque, gente, quem tem carro aqui? Não tem o carro não tem a bateria, que é da energia, a parte elétrica, não tem um positivo e um negativo? Fé também. Tem gente que a fé dele é negativa. Ele acredita que ele é um derrotado. Ele acredita que não tem solução. Ele acredita que nunca vai acontecer, que nunca vai romper. Ele apostou no negativo. Mas tem aquele que a fé dele tem um endereço certo. É o positivo. É o mais. Porque Deus ele é mais do que tudo. E Ele nos deu também a condição de mais do que o mundo. Então, nós somos de valores. Olha o que a Bíblia diz aqui. Abraão, no verso 18, Abraão esperando contra a esperança. Olha, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Certa ocasião, Abraão conversando com Deus, aí Deus, aqueles questionamentos que a gente questiona, né? Ah, Deus, mas por que isso? Mas que dia que vai ser? Quanto que vai ser? Como será? Né? Aí Deus falou para ele assim: Abraão, olha para o mar, olha para a areia do mar. Agora é só contar os nomes aqui. Assim será a tua descendência. Essa é a nossa vida eterna com Deus. Nossos dias são contados somente na terra, mas nos céus é a eternidade. Moisés, quem foi aquele que Deus usou no Antigo Testamento para abrir o Mar Vermelho, ele escreveu o Salmo 90. E no Salmo 90, o próprio Moisés diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu venha adquirir um coração sábio e entendido, para que eu venha viver uma vida melhor. Então ele contava os dias, porque cada dia para ele tinha uma importância enorme para ele. Quanto vale o seu dia? Desfrute do dia o máximo que você pode desfrutar. Por isso que a Bíblia diz lá, para terminar, os benefícios da fé, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar assim para a gente terminar, só de uma forma tão simples para você entender. Você vê uma pessoa que jogou a vida dela no lixo,
ela aprendeu, comeu na mesma mesa que você, ela teve a mesma criação, mas ela jogou a vida dela no lixo. Ela quis desobedecer tudo e a todos. Você já ajudou com dinheiro, com tempo, com palavras, com isso, com aquilo. Você morreria por essa pessoa. Por muito menos, você já abandonou essa pessoa que você falou, já ajudei uma, já ajudei duas, já ajudei três, ela não tem vergonha na cara. Mas você morreria por ela? Claro que não. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu pelo assassino, pela prostituta, pelo drogado, pelo mentiroso, por aquele que, pelo livre-arbítrio, resolveu fazer o mal. Mas Deus morreu, mandou o seu Filho para que nós pudéssemos aceitá-lo pela fé. Faça aquilo que você não fez ainda. Viva pela fé, coloca a tua fé em prática. Eu vejo esses jovens irmãos, né? É claro que com uma certa decência de equilíbrio, e isso não é vaidade, não, está certo, está correto. A gente é imagem e semelhança de Deus, então a gente tem que se portar bem, a gente tem que se vestir bem, a gente tem que se comer bem, tem que ter o corpo bom, sim, né? Você tem que se cuidar, porque até o corpo que Deus nos deu tem que prestar. Agora, esses jovens que querem ficar musculosos, com um corpo perfeito, eles pagam o preço, não pagam. Qual que é o preço que eles pagam? Eles vão para a academia, eles não comem tudo que eles querem comer, eles acordam de manhã, ou fazem um sacrifício para ir para a academia, ou depois do trabalho cansado vai para a academia. Né? Final de semana que ele podia comer um bolo de chocolate inteiro, ele pega lá um caquinho e come. Né? Então ele faz muitas renúncias para a autoestima dele estar bem. E gente, tudo completa uma outra coisa. Eu como pastor, se a minha autoestima não estiver elevada, eu me sinto pequenininho aqui para pregar para vocês, porque ainda com a autoestima elevada, eu já sei que eu não sou nada, eu sou pó, eu não posso nada, porque é a palavra de Deus. Agora imagina se eu me sentir o pior dos piores, como é que eu vou ter aqui uma palavra de amor, de esperança e de fé para poder te fortalecer? Imagina 23 anos no altar da igreja ministrando a palavra. Em 23 anos nunca choveu na minha vida. Em 23 anos eu nunca tive problema familiar. Em 23 anos eu nunca tive problema com filhos. Em 23 anos eu nunca tive problema com pais. Em 23 anos eu nunca tive problema de saúde. Tive tudo isso e muito mais. Falência de empresa, tudo. Mas Deus nos livrou de tudo. E a palavra nunca foi parada de pregar. João Batista, ele tinha uma missão. Era anunciar a vinda de Jesus. Ele anunciou. Quando se cumpriu a missão de João Batista foi preso, lançado no cárcere. Aí os apóstolos, que eram os amigos, foram visitar João Batista. Aí João Batista, naquele momento da humanidade dele, falou: poxa vida, será que esse é Jesus mesmo? Estou preso aqui, avisa ele lá, manda chamar ele para ele libertar essas cadeias aqui. Aí sabe qual foi a resposta que Jesus mandou os apóstolos voltarem lá? Volta lá, avisa João Batista. João Batista, Jesus mandou te dizer, você está preso nessa situação, né? Você está vivendo essa situação aí, que você está vivendo. Mas os mortos estão ressuscitando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Então hoje eu entendo por que tantas tribulações nós passamos. Por que foi necessário passar por tantas adversidades? Para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui hoje, para que a minha família estivesse dentro da arca de Deus, para que nenhum se perdesse. Porque a Bíblia diz, e Jesus disse, né, que de todas as ovelhas que o Pai deu para ele, nenhuma
ele iria perder. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você hoje. Eu não digo que você não tem fé, porque você já escutou a palavra de Deus e a fé já veio. Mas eu posso talvez lhe dizer que você não aplicou ainda a fé. E se você ouve essa palavra hoje, manda te dizer o Senhor, que é chegada a hora de você aplicar a fé. É chegada a hora de você viver aquilo que você ainda não viveu. Há um tempo e um propósito debaixo do céu, sobre essa terra, para todas as coisas. O Senhor está enviando a fé, e o Senhor vai promover situações para que você aplique a sua fé. E quando você aplicar a fé, então você verá a glória de Deus resplandecente sobre a tua vida. E você vai dizer, como muitos disseram na Bíblia Sagrada, em muitas ocasiões: agora eu sei que Deus existe. Agora eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu conhecia Deus, eu ouvi falar, mas hoje os meus olhos veem o Senhor, como disse Jó, depois de todo o sofrimento, em todas as áreas da vida dele que ele passou. E aquele que também estava perdido, cego, e as pessoas perguntavam para ele: quem foi que te curou? Ele nem sabia ainda que era Jesus, mas ele dizia assim: eu não sei. Eu não sei se ele é profeta, se ele é o Jesus de fato, mas uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Oh, aleluia. Uma coisa eu sei: que se você aplicar a sua fé, a tua, não é a minha, nem a do outro, a tua fé, você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Porque você vai entender que a vida não se vive por fora, gente. Você não depende das circunstâncias externas para viver a tua vida. A tua vida depende do que interno. Teu coração não bate por fora, teu coração bate por dentro. E eu declaro hoje, profetizo sobre a tua vida, hoje, que a tua vida, assim como a vida do Mateus, como a vida do Mirso, foi mudada, será mudada, e Deus terá um novo tempo, um novo projeto para a vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busque sempre a orientação do Senhor. E lembrando, gente, lembrando vocês, que fé não é gritaria, não é pular, não é manifestação. A fé também ela é aqui dentro. Se eu orar para você assim, dizendo assim: Emerson, você está curado em nome de Jesus da tua hipertensão. Suposição. Ele será curado. Agora, eu não preciso gritar: seja curado! Não. E eu nem preciso falar para ele. Eu preciso falar para Deus: Deus, cura a hipertensão do Emerson. Eu quero ver ele testemunhando na Rede dos Reis. E que assim seja feito em nome de Jesus. Aí entra o Emerson: pastor, tem uma coisa para contar. Quando Deus me curou da hipertensão. Oh, glória. Eu pedia tanto. A hora que eu menos imaginei, aconteceu. Porque aquele dia que você entrou na igreja, você esperava receber uma palavra, e Deus te deu outra. Aquele dia que você entrou na igreja, talvez você estava duro, você
precisando de um milagre financeiro. Queria que Deus usasse o pastor, a boca do pastor, para falar: ó, está chegando um pix na tua conta. Mas o pastor não falou de pix, ele falou de fé. A fé traz pix também. A fé traz pérolas na boca de peixes. A fé traz existência que não existe. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pela fé, nós oramos como corpo de Cristo aqui, Pai, porque sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Tu sabes que nós temos o desejo de Te agradar. Tu és um Deus que nos agrada, Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que todos os dias exerce a Sua misericórdia sobre as nossas vidas e a causa que nós não sermos consumidos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, o oculto, o profundo, o consciente, o subconsciente, o inconsciente das nossas almas, e traz cura hoje, para que nós possamos nos estar libertos de nós mesmos, ó Pai, para podermos lançar a fé. Assim como Pedro lançou a rede sobre as águas, e imediatamente os peixes correram para as redes. Que nessa noite, Pai, as bênçãos possam correr, possam seguir atrás de todos aqueles que viverão pela fé, todos os dias da sua vida, porque o Senhor lhes mostrará a direção, pois Tu és o caminho. Por isso, nunca tire os seus olhos de Jesus, da palavra do Senhor. Bendito, bem-aventurado, feliz, alegre, rejubilante é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus é quitando os nossos ossos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela cura. Cura também as enfermidades, Senhor. Senhor, daqueles que estão nas lives agora, em nome de Jesus. Se você está ouvindo agora conosco, coloque a tua mão na tela do teu televisor, do teu computador, do teu tablet, do teu celular, e receba pela fé agora a unção que está sobre este lugar, a unção da cura. Receba a fé de ouvir a palavra de Deus, e que pela fé, a partir de hoje, a tua vida seja um novo caminhar. Aquilo que você estava caminhando ao contrário, ou caminhando em círculos, você vai caminhar agora para o lugar, para a hora, para o momento certo, para tudo aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Porque até o nosso final, Deus já está escrito, já escreveu com a sua caneta de ouro. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz e que Deus os abençoe.